Pronto, boa noite, boa noite. O objetivo aí da aula de hoje é nós entendermos quais linguagens de programação estão em alta em 2021, tá? Então é muito importante nós entendermos, assim como nós vimos a importância de se aprender programação na aula passada, nessa aula nós vamos ver as linguagens de programação que estão em alta. Então não adianta simplesmente mergulhar no mundo da programação e tentar aprender qualquer linguagem, né? Se o objetivo de vocês é profissional ou se o objetivo de vocês é programar por qualquer outra razão, mas vocês precisam entender quais linguagens de programação estão em alta. Por quê? Porque as linguagens de programação que estão em alta, elas passam por atualizações, os desenvolvedores usam mais e desenvolvem bibliotecas, desenvolvem mais recursos, então, e aí tudo fica mais fácil para desenvolver o projeto, né? Assim como a língua portuguesa evolui, a língua inglesa evolui, enfim, cada língua vai evoluindo e dependendo da necessidade, da tecnologia, é muito importante a gente entender na área da computação embarcada quais são as linguagens que estão evoluindo, né? Porque a gente precisa acompanhar o que o mercado pede, né? O que o mercado ele está nos oferecendo. Então, os desenvolvedores, as empresas, enfim, quais linguagens estão em alta, quais linguagens de programação estão em alta, beleza? Então, eu vou colocar aqui no nosso slide para que a gente. Eu queria que vocês falassem aí, dê uma boa noite. Se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem aí? Boa noite, tá, né? Dá pra ouvir certinho. Pronto, beleza. Eu vou só pegar o carregador do notebook aqui, que eu acabei esquecendo. Rapidinho. Pronto, então vamos lá. Quais linguagens de programação estão em alta no mercado? Então, linguagem de programação, o que está em alta no mercado. Então, como eu disse, é muito importante nós entendermos quais linguagens de programação estão sendo mais utilizadas pelas empresas, estão sendo mais utilizadas pelas tecnologias, estão sendo mais utilizadas no mundo da programação, nas comunidades. Por quê? Porque os desenvolvedores, eles desenvolvem uma linguagem, né? Melhoram a linguagem, fazem até bibliotecas novas para uma determinada linguagem, dependendo do uso. Ninguém vai investir o seu tempo melhorando uma linguagem que ninguém está usando, uma linguagem que está obsoleta. Então é muito importante nós olharmos o que está em alta no mercado, o que é que o pessoal está usando mais, o que é que o pessoal está desenvolvendo mais, quais são os projetos que mais tem com essa determinada linguagem. Porque quando você for desenvolver o seu projeto, não é? Seja para você, seja onde você for trabalhar, enfim, aonde que seja, você eventualmente vai precisar fazer uma pesquisa, por exemplo, para saber uma determinada técnica de programação, né, do seu projeto. E aí você vai ter dificuldades de encontrar caso você esteja usando uma linguagem obsoleta, que ninguém esteja utilizando, né? Aí você vai pesquisar uma determinada linguagem, só a última vez que alguém publicou alguma coisa foi há 10 anos. Enfim, ninguém está melhorando aquela linguagem. Então você vai ter dificuldade para fazer seu projeto. Então vamos lá, é muito importante nós entendermos o que está em alta no mercado. Então vamos entender um pouco aí
boa noite. Vamos entender um pouco aí como conversar com a máquina, né? Então nós vamos aí, em 5 pontos, falar um pouco. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem uma ideia de projeto, né? Então antes de sair digitando código, pense no projeto, quais funções, né, você deseja que sejam executadas pelo seu hardware, né? Então antes de você desenvolver, de você escrever, você parte de uma ideia, não é? Então, seja um projeto de automação, por exemplo, de uma máquina, né? Seja um projeto de um sistema supervisório, seja um projeto de um CLP, seja um projeto com Arduino, seja um projeto com ESP32, seja um projeto com Raspberry Pi. A primeira etapa, o primeiro passo é você partir de uma ideia de projeto. É você, poxa, tem uma ideia na minha mente e aí você vai desenvolver, né, a partir da sua ideia. Mas a primeira coisa é você ter a ideia. Depois que você tem a ideia, você precisa fazer um algoritmo, né? Ou seja, após a definição das funções do projeto, é preciso definir o sequenciamento das ações que levará à execução da função. E aí vale a nossa disciplina, lógica de programação. É muito importante, além de você ter a ideia, né? Depois de você desenvolver a ideia, você precisa desenvolver a lógica, o algoritmo, quais são as etapas, qual é a parte estratégica do seu código. Então veja que aqui eu não falei de placa, aqui eu não falei de linguagem, aqui a gente está tratando da parte estratégica, a gente pode até falar da concepção do projeto. Então, não adianta você querer, por exemplo, dar arroz, dar feijão, dar uma carne, né? Dar uma carne de sol, uma maminha para um bebê, se ele não se desenvolveu, né? Então, você precisa trabalhar ali na concepção dele, né? Então, imagine que uma mãe, quando está grávida, a mãe, nos 3 primeiros meses, está preocupada basicamente ali com a formação. Dos 3 aos 9 meses, né? O 9º mês, está preocupado com o desenvolvimento. Então, mas os 3 primeiros meses são os mais cruciais de uma gestação, porque é a concepção ali do seu projeto, então você tem que ter muito cuidado. Então, essas 5 etapas que eu estou mostrando é a concepção do seu projeto. Imagine que se tiver alguma coisa errada na concepção de um bebê, se tiver algum osso formado errado, se tiver algum nervo formado errado, você vai ter dificuldade no seu projeto como um todo. Então, é muito importante nós definimos a ideia, definimos o algoritmo, e aí é muito interessante que depois que você define o algoritmo, né, é muito importante você entender que o computador, a máquina, o Arduino, o ESP32, o Raspberry Pi, o microcontrolador, o microprocessador, enfim, a máquina computacional que você está programando, ela não entende na linguagem do ser humano. O hardware não entende a linguagem do ser humano, ele entende apenas o que é eletricidade, níveis lógicos de tensão, 0 e 1. Então, é basicamente o que ele entende. Então, para você converter, para você conversar com a máquina, você precisa de um compilador. E o compilador, né, o ser humano ele não fala a linguagem de uma máquina, precisa de um tradutor, sendo que o compilador, ele também não fala na linguagem do ser humano. Ele fala numa linguagem que nós chamamos de linguagem de programação. Então, para que você fale com uma máquina, você precisa conversar com o compilador. E o compilador só fala em linguagens de programação. Por isso que a gente precisa aprender linguagens de programação. Não é porque a máquina, não é porque o hardware fala em linguagem de programação, é porque o compilador fala. Então, para conversar com o compilador, eu preciso aprender a linguagem de programação. E aí, a linguagem de programação nada mais é do que um método padronizado com regras e sintaxe para você criar códigos e programas de computadores. Então, como a língua portuguesa tem regras, tem. A língua inglesa tem regras, tem. A linguagem de programação tem regras também, Gustavo? Tem também. Então, a linguagem de programação é um método padronizado com regras, sintaxe para você criar códigos e programas de computadores para você conversar com a máquina. Então, quando você faz um código e você aperta no botão de compilar, você aperta no botão de verificar, o compilador ele vai verificar se o seu programa está com a sintaxe correta, né? Então, você pode até ter errado na lógica de programação, mas a sintaxe está correta. Você já imaginou um texto em português que não tem nenhum erro de gramática, não tem nenhum erro de pontuação, nenhum erro de acentuação, porém, muitas vezes o texto ele não tem uma lógica, ele não tem um contexto. Então, é possível, sim, um texto de português não ter erros de gramática,
mas não fazer nenhum sentido. O texto em si não tem nenhum sentido, não tem nenhuma lógica. Da mesma forma, é possível que você fez o seu projeto, você apertou no botão de compilar, o compilador disse, olha, não tem nada de errado com o seu projeto, com o seu código, com a sua sintaxe, mas o seu projeto não vai funcionar. Então, por isso que a gente trabalha fortemente aqui na lógica de programação. A linguagem de programação é apenas um meio, e a lógica de programação ela é o mais importante. E como é que a gente define, né? Então, antes de passar para essa etapa, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Alguém tem alguma pergunta para fazer? O Iglisson, o Alessandro, pode ativar o microfone e falar. Pode continuar. Por enquanto não, professor. Beleza, então, vamos lá. O tema do vídeo é quais linguagens de programação mais em alta no mercado. Então, o que define, ou quem define quais são as linguagens de programação mais em uso no mercado? Então, é muito importante a gente entender que existem organizações, eu vou mostrar aqui o site, né? Organizações que fazem esse monitoramento. Então, 3 etapas aí. Primeira coisa aí, ó, existem 2 organizações que fazem essa listagem, que é a IEE e a TIOB. Ela lista a popularidade das linguagens de programação. Então, é possível nesse site você fazer uma correlação das linguagens de programação em suas aplicações, web, hardware, aplicativo. Enfim, essas entidades, elas monitoram o uso, a popularidade das linguagens de programação, baseadas, né, e aí em fontes, né? Então, elas estão monitorando, por exemplo, sites de emprego, Google, GitHub. GitHub basicamente é um repositório de projetos onde desenvolvedores do mundo todo colocam projetos, né? Hack News, IE, Reddit, Stack Overflow, Twitter, enfim. Essas entidades estão constantemente monitorando o que é que as empresas pedem do profissional, o que é que as empresas exigem, o que é que está sendo mais buscado no Google, quais são as linguagens que os desenvolvedores utilizam mais. Então, existem critérios para definir, não é porque a pessoa não é porque essas entidades gostam mais dessa linguagem, é porque existem critérios técnicos, como eu estou mostrando, né? Então, existem métricas também para o ranking, né? Para você pontuar a linguagem de programação, baseada em critérios como pesquisa em tendência, códigos desenvolvidos no GitHub, como eu falei, perguntas sobre codificações, notícias, informações, demandas de mercado de trabalho, biblioteca digital com artigos científicos, trabalhos, enfim, existem várias métricas. E aqui eu quero te mostrar aqui, no site, tá? Deixa eu te mostrar aqui no site, aqui, ó, se você vir aqui, tiob.com, então depois você acessa, não é? Aí na sua casa, esse site aqui, eita, tinha aberto aqui, eu coloquei de novo, ele vai carregar de novo sem nenhum problema. Então, essa entidade aqui monitora as linguagens de programação que estão mais em uso no mercado. Então, veja que é sempre atual. Então, se você quiser, professor, qual é a linguagem que está mais em alta no mercado? Vem aqui nesse site, tá? Então, aqui nesse site você vai estar bem mais posicionado no que diz respeito às linguagens de programação mais utilizadas. Então, aqui ele tem basicamente aqui um texto breve, né? Então ele fala aqui, ó, que smartphone, né? Onde tem sido muito utilizado nos últimos anos. Então, como consequência, as linguagens de programação que estão mais escritas, né, para aplicação mobile vem se tornando popular. Então ele está dizendo o seguinte, que pelo fato do grande uso, do advento do smartphone e todo mundo ter o celular na mão, as linguagens de programação cuja os aplicativos exigem o seu uso, estão ficando em alta, né? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, ó, que a linguagem de programação C está no topo do mercado, né? Então, agosto de 2021, ó, 12 de agosto de 2021, a linguagem de programação C é a que está no topo do mercado, né? Então, por que? Por conta... Oi. Pode falar. Qual é a diferença da linguagem de programação C para essa C++? Tem exatamente assim, são poucas mesmo diferenças. Uma é orientada a objetos, né?
aí a gente vai entrar num nível aí que, basicamente, eu não queria trazer muitos detalhes aqui, mas elas são bem parecidas, né? Tanto é, por exemplo, que a linguagem do Arduino, ela é C, C++. Ela mistura, basicamente, o Arduino mistura as duas linguagens. Deixa eu ver se está aqui no ranking, aqui, ó. C e C++, C Sharp, enfim. São diferenças, né, que até a gente pode trazer em outro vídeo, né? Mas, basicamente, a diferença em si é em alguns detalhes na programação, né? Na sintaxe, entendeu? Mas, de uma forma geral, elas são parecidas, né? Tanto é que uma está em primeira, a outra está em quarto. Mas, de forma geral, elas são parecidas e o que muda, basicamente, são pequenos detalhes de programação, né? Na sintaxe em si, tá certo? Mas eu posso trazer um outro vídeo depois, né? Porque essa nuance, nessas nuances que a C tem para C++, eu não estudei para trazer para vocês, mas eu posso trazer em outro vídeo, tá certo? Quem foi que perguntou? Ailson. Viu, Ailson? Então depois eu posso trazer, né? Com mais detalhes. Por exemplo, eu utilizo C++ no Arduino e para o concurso Casa Conectada que eu participei, eu utilizei a placa K64F, programando na plataforma Mbed, eu utilizei a linguagem C. Aí você pergunta, professor, qual é a diferença? Não encontrei muita diferença. Tem pouquíssimas diferenças, né? Então, por exemplo, enquanto no C++, lá, por exemplo, eu usei o delay para temporizar, no C é time.sleep. Enfim, no frigir dos ovos, quando você vai fazer seu projeto, não vai fazer muita diferença. Essa foi a minha opinião, que já programei com as duas, tá? Porque eu utilizo basicamente as linguagens de programação como uma enciclopédia, para eu pescar o que eu quero da programação e depois eu aplicar no meu projeto, né? Então, basicamente é isso. Beleza? Ok. Então, como eu tinha falado aqui, ó, ele fala aqui que o melhor exemplo, né, o melhor exemplo é a linguagem C, né? Que aí ele fala que basicamente, ele fala aqui, ó, que ela é usada, né? Usada para aplicações iPhones, né? Para o iPhone também. Enfim, depois vocês dêem uma lida aqui, que basicamente o que ele está falando na importância aí, ele está dando um resumo porque ele está ranqueando as linguagens de programação dessa forma e a grande explicação é pelo advento dos smartphones, né? Pelo advento dos smartphones. Então aqui, ó, ele fala aqui, ó, que a TIOB é uma comunidade, né, dedicada à popularidade da linguagem de programação e que esse índice, esse ranking é calculado mensalmente, né? Então ele diz também aqui que aí ele fala aqui dos critérios utilizados, né? Utilizado, ele fala aqui, ó, números de programadores no mundo todo, fala da questão da popularidade de pesquisa no Google, Bing e Yahoo, que são sites de busca, Wikipedia, Amazon, YouTube, enfim, tem vários critérios. Então, ó, vamos falar um pouco das 10 linguagens aí, ó, se a gente listar as 10 linguagens de programação, ó, C, Python, né? Veja que a Python vem crescendo, a Java perdeu uma posição aí, né? Trocou de posição Python e Java, né? C++, C Sharp, Visual Basic, JavaScript, PHP, Assembly. Olha, Assembly é uma linguagem muito importante, tá? Então, quem trabalha com a internet das coisas, em breve a gente vai trazer uma playlist no nosso canal, utilizando o microcontrolador PIC, e nós vamos utilizar a Assembly. É muito importante para quem quer trabalhar com internet das coisas, mais focada no hardware, né? Mais focada no hardware ali, vai precisar programar Assembly. Também temos a linguagem SQL, que é uma linguagem basicamente aí muito utilizada em banco de dados. E, enfim, ó, existem várias linguagens. Ó. Lembra que eu falei que a gente não deve focar na linguagem de programação e sim na lógica de programação? Tem linguagem que a gente nem conhece nenhum nome, né, da linguagem, né? Por exemplo, ó, essa linguagem aqui, ó, Prolog, estava na posição 36, agora foi para 19. Enfim, tem linguagem que estão ganhando posições, mas
o que eu quero dizer para você é que você precisa focar na lógica de programação e não na linguagem. Mas é importante, depois que você definir o seu projeto, você programar numa linguagem que está em alta no mercado, né? Não adianta, poxa, eu vou programar na linguagem aqui, ó, Perl. Poxa, deve ter algum projeto importante, né? Com essa linguagem aqui. Mas quem é que está em alta no mercado, né? Se você for disputar uma vaga de emprego, por exemplo, se você for desenvolver um projeto, onde você vai encontrar mais bibliotecas, mais recursos, mais comunidades, mais dúvidas, mais pessoas para ajudarem você, para caminhar junto com você? Nessas linguagens aqui, C, Python, Java, C++. Tá certo? Então é muito importante a gente entender a importância de estar programando nas linguagens que estão em alta no mercado, né? Então aqui, basicamente, até tem que atualizar, né? A gente está em 2020, 2021, e aqui também, veja que isso aqui é um ranking, né? É o ranking que eu tirei no ano passado, né? 2019, 2020, e agora eu tirei o ranking aqui, ó, 2020, 2021. Então veja que aqui, ó, basicamente o Python, né? Ele ganhou uma posição, né? O Python basicamente tá brigando, mas veja que basicamente são quase as mesmas linguagens que dominam aí o topo do mercado. E aí a gente vai entender que existe, de forma geral, dois tipos de linguagem de programação. Uma linguagem de programação de baixo nível, né, que é basicamente onde a conversa é feita a nível de hardware, podemos citar aqui o Assembly, por exemplo, e a outra linguagem que é de alto nível, que é a conversa, onde é que a conversa, né, abstrai vários detalhes computacionais. Então, na linguagem de baixo nível, você vai basicamente conversar com hardware, você vai conversar ali com os registradores que estão dentro dos microcontroladores. Já na linguagem de alto nível, você vai abstrair vários detalhes computacionais. O que é isso? A própria linguagem, ela possui várias bibliotecas que você não precisa ser muito específico quando vai dar uma instrução para a máquina. Então, quando você quer fazer projetos que demandam muito processamento, geralmente nós utilizamos a linguagem de alto nível, né? Quando você, por exemplo, quer fazer um projeto que nós fazemos aqui no canal, por exemplo, um projeto de reconhecimento de imagens, aí você utiliza a linguagem de alto nível, nós utilizamos um Python, mas quando você quer fazer um projeto onde você quer controlar ali, por exemplo, a temporização de um circuito, quer fazer a leitura só de um sensor e você quer aproveitar o máximo ali da bateria e quer reduzir o consumo de energia, você utiliza uma linguagem de baixo nível, a exemplo, o Assembly, né? Quais são as linguagens de programação que nós podemos citar aqui, ó? Assembly, né? A linguagem de baixo nível, eu acabei de falar dela, é uma linguagem que manipula bits, é usada quando se quer programar microcontroladores ou microprocessadores focando no processamento, né? Então, quando você tem basicamente ali um projeto onde você está focando ali na precisão, no consumo de energia, na autonomia ali da bateria, onde você quer ser preciso na instrução que você quer dar e você quer controlar de forma exata, né? Basicamente ali, por exemplo, uma temporização, um clock, aí você utiliza a linguagem Assembly. Porque imagine, eu vou dar uma situação bem genérica aqui, imagine quando você liga o seu computador, ele vai iniciar, às vezes ele demora 1 minuto para iniciar, né? E aí quando você utiliza... E por que ele faz isso? Porque ele está carregando vários programas, vários arquivos. Então ele acaba sendo um programa muito pesado, né? Um projeto muito pesado. Já quando você utiliza o Assembly, você tem a possibilidade de enxugar. E aí o seu projeto, o seu código, ele fica otimizado, fica leve, fica rápido. Então isso vai lhe ajudar e muito no projeto, né? Então, basicamente o Assembly, ele vai ter essa importância. Aí tem uma outra linguagem, né, que é a linguagem Scratch, é a linguagem de blocos para se aprender programação, é utilizada para criação de animação, jogos e diversas coisas com foco na facilidade de se aprender programação. Então, é uma linguagem que você utiliza blocos e é mais focada naquelas pessoas que querem, de forma geral, aprender a programar. Então, tem um site, né, de Scratch, né, depois você pode dar uma olhada lá, que você vai aprender bastante. O Visual G, que é a linguagem que nós vamos utilizar, né, na verdade, em Portugal, e nós vamos utilizar o editor de algoritmos chamado Visual G. Nós vamos utilizar aqui na nossa disciplina, por quê? Porque ele vai focar na estruturação de algoritmos de forma simples, né? Com a linguagem Portugal ali, o Portugal,
uma linguagem mais amigável, que você não vai precisar colocar muitos detalhes computacionais, não vai precisar colocar chave, não vai precisar colocar vírgula, enfim, ponto e vírgula, né? Enfim, basicamente é a linguagem ideal para aquele que está ali dando os primeiros passos na programação. Tem a linguagem C++, que é a linguagem de médio nível, né? Na verdade, não existe linguagem de médio nível, é um apelido. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ela possui alguns detalhes ali, basicamente de hardware, né? Você muitas vezes precisa detalhar muita coisa, mas, ao mesmo tempo, ela abstrai vários detalhes computacionais. Então, na verdade, é uma mistura de técnicas de baixo e de alto nível, né? Então, por exemplo, para programar o Arduino, comumente nós utilizamos esse tipo de linguagem, que é a linguagem C++, tá certo? E existe um outro tipo de linguagem de programação, que é a linguagem de alto nível, a linguagem Python, né? Por exemplo, nós utilizamos aqui nos nossos projetos com Raspberry Pi, ela é poderosa e simples ao mesmo tempo. Por quê? Ela é poderosa porque você consegue fazer vários projetos bem complexos com ela, mas ao mesmo tempo é simples porque é mais fácil de aprender, inclusive mais fácil de aprender do que Assembly, mais fácil de se aprender do que C++. Então é uma linguagem bastante simples, né? E possui infinidade de bibliotecas de módulos para desenvolver os programas. Então, basicamente, essa era uma visão geral das linguagens de programação, né, que eu queria trazer para vocês. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, né? Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá? O Ali, Ailson, Marta Lima, Iglesson, Renato José, Williams, Guilherme, Alexandro. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos lá, pessoal? Bora, Renato. Renato, tu sempre tem dúvida. Fala aí. Tá demorando Se eu para fizer, falar. se eu fizer prova Professor, hoje, vai todo mundo tirar 10, né? Ninguém está tiro perguntando. nada, eu tiro um zero bem grande. Qual é a sua dúvida? É mais com relação ao que significa tecnicamente algoritmo, porque eu sei usar a palavra de forma em oratória, né? Que a gente pode usar de forma figurada para explicar alguma coisa, mas eu queria saber de forma técnica, realmente, em software, o que significaria o algoritmo. E que o senhor me trouxesse de uma forma mais coloquial o que é um algoritmo. O algoritmo, ele é um passo a passo, uma receita de bolo. Você já viu a receita de bolo? Já. Então, é aquilo ali. É isso. Não é nada mais do que isso. É uma receita de bolo. Sendo que a receita de bolo, quem é que segue a receita de bolo para fazer o bolo? Quem segue é a pessoa que vai fazer o bolo. Isso. E na computação, quem é que vai seguir? No caso, o rádio ou o agente? O hardware, exatamente. O hardware é a máquina. Na verdade, o que é que acontece? Só para você entender. O algoritmo, quando a gente fala algoritmo, é um passo a passo. Então, quando você escreve o programa, você escreve de forma sequencial. Então, é um passo a passo. E quem vai executar esse passo a passo é a máquina. Porque a máquina ela só entende instruções sequenciais e precisas. Entendeu? Então, é muito importante, né? A gente entender essa questão do algoritmo, porque é assim que a máquina executa, é assim que a máquina funciona. Beleza? Deu para entender ou não? Deu sim. Beleza? Alguém mais tem alguma pergunta? Ou a gente pode concluir a aula. Fazer a prova agora, então, valendo 10. A primeira unidade, já que ninguém tem mais dúvida. Pode colocar zero, principalmente em mim. É isso, rapaz. Então, a aula de hoje basicamente foi essa. E a gente, na próxima aula, a gente vai trabalhar com, acredito, eu listei, a gente vai trabalhar com exercícios, né? A gente vai trabalhar com Visual G. Aí, eu vou mostrar
como instalar, vou mostrar os recursos, vou mostrar basicamente como a gente fazer aqueles primeiros testes, tá certo? Beleza, professor. Professor, o senhor grava essas aulas, não? Isso, tá sendo gravado, tá bom? Beleza. Depois você vai disponibilizar lá no Classic, né? Vai tá agora, demora a terminar para estar no YouTube. Ok, Material beleza.